São Jerônimo e outros teóricos do monaquismo, eles vão ver Jesus como o primeiro monge. Outros diziam, não, os monges católicos, eles aprenderam com os budistas, eles estão imitando os budistas. Mas nós não, na história toda, em nenhum historiador, nenhum livro, nenhuma obra, nada, não existe nenhum ponto de contato entre os ascetas hindus e os discípulos de Jesus. A vida monástica, ela tem a mesma radicalidade do martírio, portanto, ela é sucessora do martírio. Assim como existiu na igreja esse período de perseguição aos cristãos que eram levados à morte por sua fé em Cristo, assim um monge se retira da sociedade e vai viver no deserto por amor a Cristo. O que você vai assistir agora é a primeira aula do curso História Monástica com Dom Justino de Almeida Bueno, um monge beneditino com mestrado em estudos monásticos. Nesta aula você vai aprender de onde vem o monaquismo cristão. Já adianto que esta tradição não tem nenhuma influência das práticas monásticas pagãs ou orientais, como alegam alguns historiadores modernistas, mas surge da própria Igreja do exemplo de Cristo. Se você deseja aprofundar a sua formação e conhecer a riqueza da história monástica, saiba que esta é apenas uma das mais de 40 aulas que Dom Justino vai ministrar no nosso curso. Se quiser saber mais a respeito, acesse o link na descrição ou no comentário fixado. Agora, vamos para a aula. Meus caríssimos, nós estamos dando início hoje, agora, esse pequeno curso sobre as origens e sobre o monaquismo cristão católico. E vamos começar abordando, assim, não com tanta profundidade, mas também não superficialmente, algumas questões ou questionamentos sobre as origens do monaquismo cristão. Porque, sobretudo, uma história, ou historiadores, melhor dizendo assim, grupos de historiadores, sobretudo no século XIX, começaram a querer atribuir as origens do monaquismo cristão fora do âmbito do evangelho, fora do âmbito cristão. E, portanto, foi necessário, foi uma coisa até boa, porque forçou os historiadores monásticos, os estudiosos do monaquismo, a fixarem bem essas premissas das origens do nosso monaquismo. E as primeiras, vamos dizer assim, teses, nós podemos chamar assim, sobre a origem do monaquismo cristão, é que o monaquismo cristão teria origem nos cultos pagãos, sobretudo do Egito. Não? Então, as raízes do monaquismo seria o paganismo egípcio, porque lá no Egito se encontram algumas manifestações, vamos dizer assim, se a gente pode dizer, ascéticas, não é? Por exemplo, os chamados katakoi dos templos de Serafis. E nós encontramos muitos elementos na vida desses katakoi que são elementos que estão dentro da vida monástica. Mas como nós vamos ver em todas essas teses de origens, é evidente que eu vou encontrar jejum na filosofia grega, entre os budistas, entre esses katakoi, roupas especiais, rituais especiais. Só que o que nós temos que ver em todas essas manifestações é a motivação desses ritos, como que surgiram, a motivação dessas práticas ascéticas. E aí a gente vai ver que são muito diferentes do que motiva um cristão a jejuar, a rezar salmos, a ter certas práticas ascéticas.
Então, por exemplo, nós temos muitos historiadores, até mesmo católicos, né, que encontraram, olha, os catacóis lá no Egito são muito similares aos primeiros monges, como os monges do deserto viveram nesses ambientes egípcios, os coptas, então eles copiaram esses ascetas pagãos, vamos dizer assim, né? Mas, por exemplo, nós temos um historiador, Patrice Cousin, que tem um précis, um compêndio, um manual de história do monaquismo. Ele diz assim que a relação do monaquismo cristão com os reclusos egípcios é tão frágil quanto engenhosa, não é? Porque os solitários dos templos de Serapis são reclusos. Eles vivem reclusos, têm uma clausura, né? Por um motivo ritual, ou mesmo simplesmente porque eles são prisioneiros. Eles são obrigados a ficar ali. Sua reclusão é temporária. Terminou aquele tempo daquele serviço que ele tem que fazer obrigatoriamente, tipo um serviço militar. Eles são dispensados. Não são como o Santo Antão e os primeiros monges, que são reclusos por um motivo espiritual. Qual o motivo? Procurar Deus na solidão, no deserto. Romper, por isso, definitivamente com o mundo, com a sociedade. Então, veja, sempre nós temos que buscar qual o sentido, qual o motivo que está por trás desse gesto, desse ritual, dessa prática ascética. Porque aí a gente vai ver que é completamente diferente dessas outras manifestações ascéticas. Outros diziam, não, os monges católicos eles aprenderam com os budistas, eles estão imitando os budistas. Ora, né, a vida de solidão, a renúncia aos bens materiais, a procura de dominar as paixões, são condições que favorecem a vida interior e espiritual. E, portanto, nós vemos manifestações dentro do budismo que a gente... viu, os monges copiaram os budistas. Mas nós não, na história toda, em nenhum historiador, nenhum livro, nenhuma obra, nada, não existe nenhum ponto de contato entre os ascetas hindus e os discípulos de Jesus, no momento que o monaquismo cristão surge. Então, de modo que isso não permite que a gente afirme uma influência dos budistas sobre os monges católicos. É impossível isso, porque não tem ponto de contato entre eles. Né? Como eu disse, práticas ascéticas nós vamos encontrar até entre os índios da América do Sul. Quando os colonizadores chegaram aqui, alguns padres achavam que eles estavam vendo um convento de frades, um convento de monges, um mosteiro, porque tinham certos índios que viviam quase em comunidade, tinham práticas rituais de oração e tudo que eles faziam, e os frades que vieram junto com os colonizadores espanhóis achavam que aquilo era um mosteiro. Então, temos que ver sempre a motivação dessas práticas. A mesma coisa aqueles que quiseram atribuir a origem do monaquismo ao movimento essênio, esse bem mais próximo ali, né, do início do cristianismo. Então, o monaquismo cristão, segundo esses historiadores, estudiosos, estaria demasiadamente próximo das instituições de Qumran, para não dever a Qumran, aos essênios, né, as suas formas primitivas. Então, a mesma coisa que a gente já disse aqui para as outras manifestações, né? Malgrado assim, as analogias que a gente pode encontrar no monaquismo cristão e no movimento essênio, que a gente possa identificar um com o outro, né? Práticas ascéticas comuns, vamos dizer assim, são práticas ascéticas comuns a todas as religiões, né? E nós temos que admitir que não há uma paternidade do movimento essênio sobre o monaquismo católico, sobre o monaquismo cristão, uma filiação, né, de um para o outro. Porque o que a gente conhece do monaquismo essênio, ou do movimento essênio, né, nós não podemos provar nenhum tipo de relação com o monaquismo católico. O monaquismo cristão, ele aparece
na segunda metade do século III. O movimento essênio foi destruído, por exemplo, com Han, foi destruído em 78 depois de Cristo. Antes de Cristo, desculpe. Né? E então, nós não temos notícia nenhuma que subsistiram comunidades posteriores a essa destruição. 78 anos antes de Cristo. De modo que são quase 3 séculos de diferença de Qumran para a origem do monaquismo cristão. Então, como que nós vamos, como que pôde haver influência de um para o outro, para com o outro, né? Então, a Igreja no século III já estava completamente afastada da sinagoga, do judaísmo, né? Praticamente não tinha mais nada a ver com o judaísmo, de modo que não se dá para falar de filiação do monaquismo cristão para o movimento essênio. E existe também uma tese de que nós tivemos contemporâneo ao cristianismo alguns movimentos filosóficos pitagóricos, estoicos, neoplatônicos, né? Movimentos filosóficos que constituíam escolas de vida, escolas de sabedoria. E muitos quiseram ver aí, inclusive, por exemplo, Santo Atanásio, ele teve um conhecimento sobre a vida dos pitagóricos. Ele viu práticas entre os pitagóricos que os monges cristãos tinham. De modo que, tá vendo, os monges cristãos se inspiraram no movimento pitagórico. Mas quando nós vamos ver, por exemplo, só um exemplo, né, para a gente perceber não digo ingenuidade, mas perceber a falta de base para afirmar uma coisa dessa, né? A filiação do monaquismo cristão do pitagorismo. Os pitagóricos não comiam carne. Aí tá vendo? Os monges cristãos não comem carne porque estão imitando os pitagóricos. Só que a gente pergunta por que os monges cristãos não comem carne, por que os pitagóricos não comem carne? Os pitagóricos acreditavam que se eles comessem carne, eles estavam comendo também, para eles, tudo fazia parte da alma de Deus, né? De modo que a vida de um animal, né, eu não poderia comer a carne, porque eu poderia estar profanando, né, a divindade, a vida divina, né, que estava também aqui nesse animal. Isso para o cristianismo é completamente, numa linguagem assim mais simples, furado, né? Não tem nada a ver. Então, de modo que nós vemos, procurando a motivação das práticas ascéticas desses movimentos, seja essênio, movimentos filosóficos, né, budismo, os ascetas egípcios, nós vamos ver que as motivações cristãs, bíblicas, da vida cristã que os monges observavam são completamente diferentes, né? E completamente avessas, contrárias, né, ao que esse paganismo propugnava para os seus ascetas. Então, os monges, vamos dizer assim, onde nós vamos buscar a origem do monaquismo? A origem do monaquismo é bíblica, é evangélica. É o chamado à perfeição que nosso Senhor Jesus Cristo faz. Né? A vida cristã é uma vida segundo o evangelho. Por exemplo, os monges de Pacômio, eles acreditavam que eles eram a vida apostólica. Eles viviam a vida dos apóstolos. Então, o monaquismo, ele quis, de certa maneira, o monaquismo inicial, sobretudo, a partir com Santo Antão e os monges do deserto, eles quiseram radicalizar o chamado à perfeição. Ao invés de viver de modo espiritual esse chamado à renúncia do mundo, do mundanismo,
do apego aos bens materiais, do apego à família, ao seu lugar que vive, que nasceu, os monges quiseram, radicalizando esse chamado de Deus, de Jesus, a renunciar a si mesmo, a renunciar a esse mundo, eles quiseram fazer isso verdadeiramente espacialmente, não só espiritualmente. Então não é uma renúncia meramente espiritual, né? Que eu renuncio aos meus bens. Não, eu vendo os meus bens, eu abandono todos os meus bens e eu vou para o deserto, sem nada, né? Para viver, né? a minha vida de união com Deus. A gente vê certas práticas filosóficas que levaram alguns filósofos até a tentativa de suicídio, porque eram coisas inumanas, que não eram possíveis um ser humano viver. Eles queriam viver uma autarquia, uma independência total de tudo do mundo. Né? Dizem que Diógenes, que vivia dentro de um barril, que vivia nu, né? Para não precisar vestir roupa, né? Quando viu um garoto bebendo água na mão, assim, fazendo uma conchinha com a mão e bebendo, ele jogou a cuia dele fora, eu não preciso disso. Né? De modo que os monges não. Os monges, ainda que possa alguns monges ter tido influência de certas práticas filosóficas e por isso terem feito coisas exageradas, né? A motivação que levou os monges ao deserto é o chamado à perfeição que Jesus faz a todos nós cristãos. Só, como eu disse, eles, ao invés de querer viver isso na paróquia, dentro da sua cidade, junto de sua família, eles fizeram a opção de abandonar tudo por amor a esse chamado de Cristo e viver no deserto. Então, a origem do monaquismo, os próprios monges vão buscar em personagens bíblicas e, sobretudo, no próprio Jesus, que não casou, que viveu uma vida, vamos dizer assim, celibatária, de austeridade. Os monges vão buscar em Elias, nos profetas, em João Batista, né? Muitos das personagens bíblicas vão servir, vamos dizer assim, de ícones para os monges. Eles vão ver nas práticas de Elias, de João Batista, né, dos filhos dos profetas, como são chamados, eles vão ver, enxergar traços, vestígios, coisas de uma vida, de um chamado de vida de união com Deus, que eles poderiam viver isso no deserto. Então, não existiu, vamos dizer assim, propriamente, uma norma de vida para o deserto. Isso foi sendo criado. Os primeiros monges, eles, ao mesmo tempo que eles viviam a vida monástica, eles iam formando, vamos chamar assim numa linguagem meia jurídica, uma jurisprudência sobre a vida, sobre o viver como monge. Por exemplo, não existia uma norma quanto à oração para os monges que viviam solitários nas grutas, nas cavernas, nas cabanas. Mais tarde, no século V e VI em diante, os monges vão ter verdadeiramente uma casa monástica, né? Sobretudo aqueles monges que tinham discípulos para educar. Uma casa com um poço para os animais poderem beber água, para eles tirarem água, um lugar para o mestre dormir, um lugar para o abade, né? Que era o mestre, os discípulos dormirem, né? Onde eles comiam. Então, tinham quase que um pequeno mosteirinho. Os arqueólogos encontram vestígios dessas celas, dessas casas monásticas, né, nas escavações que fazem lá no Egito. Foram descobertas, por exemplo, algum tempo atrás, mais de 1000 celas, mais de 1000 casas dessas que estavam soterradas sob a areia, né, no que antigamente seria o deserto das Celas, ou das Célias, né, como também pode falar em português. De modo que, até hoje, nós temos lá no Egito 4 mosteiros nesses lugares, nesses ambientes monásticos,
né, do século III, IV, V, né, o que não foi ainda, não foi derrubado ou confiscado pelos árabes, né? Mas que, sobretudo, nesses lugares da Sétia, né, que eram mais distantes de Alexandria, mas formaram 3 grandes desertos lá no Egito de monges. E, como eu disse, os monges foram formando, criando uma jurisprudência. Eles não tinham uma norma, uma regra fixa sobre a oração. Tinham monges que rezavam durante o dia inteiro um único versículo da Bíblia. Tinha monge que rezava os 150 salmos durante um dia. Né? Tinham monges que escolhiam um salmo, um texto da Escritura para ficar repetindo durante o dia inteiro. Né? Outros monges repetiam uma frase. De modo que eles vão, pouco a pouco, criando uma jurisprudência sobre a oração, sobre a alimentação. Né? A alimentação, por exemplo, é muito frugal, comia-se uma única vez por dia após as 3 horas da tarde. Então havia esse jejum durante toda a manhã, né? E que durava até as 3 horas. Na regra de São Bento, nós vamos encontrar ainda vestígios dessa prática, que terão dias que terá uma única refeição, dias que vão ter 2 refeições. Então, os monges, pouco a pouco, vão criando costumes que os monges que vão chegando começam a adotar. Sobretudo, esse monge é um pai, um abá, né, que tem esse costume de rezar assim, de comer assim, e outro monge que tem desse jeito. Mas, pouco a pouco, como eles se comunicavam com os outros, se visitavam mutuamente, sobretudo nos finais de semana, que eles tinham um final de semana, um sábado para domingo, juntos nas igrejas das colônias monásticas, esses monges trocam experiências entre eles e começam a chegar, vamos dizer assim, a um consenso quanto à oração, quanto à comida, quanto à veste, quanto às práticas ascéticas que eles tinham no deserto. Então, assim vai se formando, pouco a pouco, normas, regras a respeito da vida monástica. Então, quando a gente ouve falar a regra de São Bento, a regra de São Bento, na verdade, é um depositário, é um ponto de chegada de muitas dessas práticas monásticas anteriores a São Bento, que foram meio que cristalizadas na vida monástica. Para ser monge, deve-se vestir essa roupa, deve-se comer assim, deve rezar desse jeito. Então, São Bento, de certo modo, ele absorve todos os ensinamentos anteriores a ele e codifica isso na regra para a vida de uma comunidade. E aí, falando aqui em comunidade, vem uma lembrança que a gente precisa dar atenção um pouquinho ao vocabulário monástico, porque no início do monaquismo, vamos dizer, a expressão do monaquismo que mais ficou em evidência, que mais proliferou, cresceu, foi o monaquismo eremítico. Então, esse monaquismo teve tanta força que, de certo modo, as palavras usadas nesse ambiente monástico passaram a ser empregadas também nos ambientes cenobíticos, quer dizer, nos cenóbios, nas comunidades de monges. Então, por exemplo, a própria palavra monge. A palavra monge, se nós pegamos ao pé da letra, ela deveria ser usada somente para o eremita, que monge quer dizer monos, em grego, aquele que vive sozinho. Por exemplo, monossílabo, né, em português, uma só sílaba, né? Então, a palavra monos seria só para quem vive sozinho, solitário, eremítico, uma vida eremítica. No entanto, passou a designar também aqueles que vivem no cenóbio, koinobion, que vivem a vida em comum. A cela, que era o lugar onde o monge, o eremita, morava,
passou a designar no monaquismo cenobítico o quarto onde o monge vive, a cela. Até hoje, nos mosteiros, a gente não fala quarto de dormir, a gente diz a cela, nossa cela. Né? Então, a gente vê que para aqueles ascetas que viviam em comunidade, o nome que eles davam eram cenóbios, cenobitas. Para os que viviam sozinhos, eremitas, monges. Não? Então, nós vemos que a palavra mosteiro, monasterium, morada do monos, morada do monge. A morada de uma comunidade de ascetas, koinobiums, cenóbio. Né? Então, aqui, o mosteiro de São Bento do Rio seria um cenóbio. É interessante que o mosteiro de Salvador, que é o primeiro aqui do Brasil, a gente chama de arquicenóbio do Brasil. Né? De modo que cenobita seria o monge que divide em comum. Eremita, monge, seria aquele que vive a vida sozinho. Mas, como eu disse, o vocabulário eremítico, de certo modo, entrou dentro do monaquismo cenobítico. E hoje nós dizemos mosteiro, a morada de uma comunidade, nós chamamos de monge, quem mora ali, mesmo que ele viva junto com os outros. Não? Outro ponto importante de dizer é o seguinte: o monaquismo cristão não surgiu do nada. Nós tivemos dois grandes movimentos anteriores ao surgimento do monaquismo, portanto, anteriores a Santo Antão, a segunda metade do século III, que muito influenciaram para o surgimento do monaquismo. Vamos dizer assim, que prepararam o movimento monástico. E quais foram esses? Foram o movimento dos ascetas, dos homens que praticavam ascetismo, e das virgens consagradas. Nós vamos chegar a algum tempo, no século IV, por exemplo, que a gente não vai saber distinguir muito bem se aquilo ali é um convento de monjas, é um mosteiro, ou se aquilo ali é uma casa onde vivem virgens consagradas. A tal ponto que um ficou unido ao outro, né? Um foi engendrando aí dentro dele do movimento virginal, né? E dos ascetas masculinos, foram sendo gerados os mosteiros, o movimento monástico. De modo que, por exemplo, nós vemos Santo Antão, quando larga tudo, ele tinha uma irmã mais nova que ele, e ele entrega essa irmã para ficar sob o cuidado de virgens consagradas. Então, essas virgens consagradas foram muito importantes na igreja primitiva, muito importantes. Elas foram sendo, pouco a pouco, organizadas. E se antes primitivamente viviam na casa da própria família, passaram a viver em comunidade, juntas, dando origem, né, posteriormente, aos mosteiros femininos. Os ascetas masculinos, se ainda, vamos dizer assim, mais foram propensos a uma vida eremítica, mas, no entanto, eles vão aos poucos, né, constituindo também assim uma ideia de uma vida oferecida a Deus e à igreja, né, não dentro de uma igreja, não no serviço do dia a dia, do cotidiano de uma igreja, mas separados da sociedade, fora, de certo modo, do ambiente eclesial. Então, de modo que nós vamos ter aí, aos poucos também, ascetas que se tornam monges, que passam a querer uma radicalidade maior, vão para o deserto ou entram para uma comunidade cenobítica. E isso é importante da gente notar, porque é uma busca, como o Dom Germain Morin vai dizer num livro dele, né, sobre os primórdios do cristianismo e o movimento monástico. É importante a gente dizer porque a vida monástica ela é um fenômeno universal. Não existe só dentro da Igreja Católica, né?
muitos outros lugares, muitos outros movimentos religiosos no mundo e na história oferecem, né, as mesmas características que nós vamos encontrar no movimento monástico cristão. Mas, como eu já disse aqui, o que inspirou o monarquismo cristão não foram esses movimentos fora da igreja, mas foi a própria palavra de Deus, o próprio evangelho. É a imitação de Cristo. São Jerônimo e outros teóricos do monarquismo, eles vão ver Jesus como o primeiro monge que praticava a ascese, que praticava o celibato, né? Jesus Cristo que rezava ao Pai à noite. Então, que tinha uma preferência, né, a esse amor de Deus. Então, por exemplo, São Jerônimo fala de modo muito bonito numa obra dele. Ele tem uma homilia no Evangelho de São Mateus, que ele diz assim: queres, ó monge, ser meu discípulo? Ou melhor, queres ser discípulo dos meus discípulos? Faz o que fizeram Pedro, Tiago e João. Tinham um olho que os escandalizava, seu pai, a barca, a rede. Arrancaram o olho e seguem Jesus. Portanto, ninguém deve dizer: tenho mãe, tenho pai, irmão, filho, esposa, tenho outros parentes muito amados. Os monges são imitadores dos apóstolos. Não podemos imitá-los se não fazemos o que fizeram. Nenhum monge, portanto, deve dizer: tenho pai, tenho mãe. Te responderei: tens Jesus. Por que buscas essas coisas que estão mortas? Quem, né, tem Jesus tem pai, tem mãe, tem filhos, tem toda uma família. Então, São Jerônimo, de modo que mostra assim que os monges, eles se consideravam seguidores dos apóstolos e consideravam a vida monástica, né, como uma autêntica seguidora da vida apostólica, da vida dos apóstolos, da vida da comunidade de Jerusalém. É bem interessante isso, né? Sobretudo nos movimentos cenobíticos, como o de Pacômio, isso vai ser muito frisado, isso vai ser muito batido, né? Essa origem evangélica, apostólica da vida monástica, né? Então, o movimento monástico, nós podemos dizer assim, ainda que ele tenha tido influências de movimentos no cristianismo ou ainda fora do cristianismo, essa origem dele é cristã, é evangélica. Não é uma origem pagã. Né? Não foi alguma coisa que a igreja importou de algum movimento fora dela para dentro da igreja. Né? Então, hoje, infelizmente, o desconhecimento do monarquismo cristão é muito grande, ainda hoje. Fato é que muitos vão procurar formas de meditação, de união com a divindade, coisa no budismo, no hinduísmo, né? Hoje está cheio de gurus aí. Outro dia, uma pessoa que eu telefonei para um parente meu, aí o pai desse meu primo falou, né? Vamos ver esse guru dele, o que vai falar sobre isso. Quer dizer, as pessoas, ao invés de procurar um padre fazer direção espiritual, ou não, um aconselhamento, vai procurar um guru budista, hinduísta, né? Então isso é triste, é um sinal da pobreza, né? Da mediocridade cristã dos nossos tempos. De modo que nós temos na igreja alguns movimentos, além desses movimentos, vamos dizer assim, das virgens, dos ascetas, mas nós temos algumas práticas que foram cristãs, que foram praticadas dentro da igreja, e essas sim tiveram uma influência grande nos primeiros monges, né, na primeira forma de viver o monarquismo.
Uma delas é o encratismo, que não foi propriamente um movimento ascético, tá? Mas eram práticas ascéticas que entraram dentro de certas comunidades cristãs e que, se não fossem corrigidas pelos bispos, poderiam ter corrompido a mensagem cristã, né? De modo que é um pouco nebulosa a origem dessas práticas, mas nós vemos que algumas são encontradas entre os judeus ortodoxos, né? E mesmo entre algumas filosofias pagãs. Mas, na verdade, o encratismo eram restrições que alguns cristãos se impunham. Por exemplo, a abstinência de certos alimentos, não comer certos alimentos, não tomar vinho, né? Um apreço, às vezes, excessivo em detrimento do matrimônio, da virgindade, do celibato, né? Então, em muitos cristãos, assim, vamos encontrar certas práticas que havia mesmo um desprezo pelo matrimônio, né? Alguns movimentos chegaram até a condenar o matrimônio com ideias erradas, talvez que tenham vindo da gnose, dos gnósticos, né? De não propagar o mal do mundo tendo filhos. Então, são práticas erradas, mas que algumas dessas práticas foram assimiladas pelo monaquismo. O martírio, no século III, sobretudo, se torna uma verdadeira espiritualidade. Havia uma espiritualidade do martírio. Quem lê, por exemplo, a Carta aos Romanos de Santo Inácio de Antioquia vai perceber ali direitinho essa espiritualidade do martírio, quando ele pede aos cristãos de Roma que não impeçam que ele morra mártir. Ele faz toda uma elucubração ali sobre a vida monástica, sobre a vida do martírio, sobre o mártir, né? Como alguém que alcançou, de certo modo, está alcançando a perfeição da vida cristã, a imitação total de Jesus Cristo. Morrer como Jesus Cristo morreu. Então, essa radicalidade do martírio, sobretudo depois que acabarem as perseguições, a partir do segundo quartel do século IV, né? Então, vamos dizer assim, a partir de 415, por aí em diante, não tendo mais a perseguição cruenta, surge a perseguição, vamos dizer assim, a renúncia incruenta, o martírio incruento, o martírio de sangue, o martírio branco. 315, né? No século IV, tá? Não como eu falei antes. Mas 315 por aí em diante, nós temos toda uma ideia que surge de que a vida monástica ela tem a mesma radicalidade do martírio, portanto, ela é sucessora do martírio. Assim como existiu na igreja esse período de perseguição aos cristãos que eram levados à morte por sua fé em Cristo, assim um monge se retira da sociedade e vai viver no deserto por amor a Cristo, para radicalizar a sua fé em Jesus Cristo. Aliás, um dos motivos que alguns historiadores colocam para os monges terem ido para o deserto seria fugir do martírio, né? Alguns que não queriam morrer mártir, cristãos, fugiram para o deserto, depois acostumaram a viver no deserto e aí teria surgido a vida monástica. Um pouco romântica essa ideia, mas pode ser que tenha alguns que tenha surgido assim. Tenham começado a viver como monge por um motivo meio de covardia, né? De não ter querido morrer mártir, foi para o deserto e lá começou uma vida cristã que acabou se instaurando ali naquele meio. Mas o martírio foi também a virgindade consagrada, que nós já falamos aqui. As virgens eram tidas como esposas de Cristo.
né? A partir de Santo Ambrósio, São Jerônimo, e todos São Basílio, elas vão ser meio que organizadas dentro da igreja, vão ter lugar próprio dentro da igreja, vão começar a usar roupas que outras pessoas, a moda estava mudando e elas continuavam a usar aquele véu, aquela roupa, de modo que começa a ficar um pouco assim, como se diz, um tipo de vestimenta próprio para aquela mulher que faz essa opção de viver a virgindade consagrada. Elas são protegidas, guiadas, dirigidas pelo bispo ou por alguém que ele designa para isso. De modo que essas manifestações dentro da igreja, encratismo, né, a virgindade, né, o martírio, esses movimentos ascéticos, eles, vamos dizer assim, eles estão numa pré-história do monarquismo cristão. Eles formam como que uma porta de entrada para o monarquismo. O monarquismo cristão encontra em todos esses movimentos, todas essas manifestações dentro da igreja, elementos que os monges, indo para o deserto, radicalizam e começam a viver esses elementos da vida cristã como se fossem dos monges. Então, certos elementos assim que vão viver, que os monges vão viver e que todo cristão vivia, acaba depois ficando só restrito à vida monástica. Por exemplo, a vigília de sábado para domingo. Os monges, no início, não faziam nada que não se fazia nas igrejas. Era costume de fazer de sábado para domingo, ficar rezando a noite toda, com salmos, com leituras, né, em oração particular, e tudo, ou todos juntos, para se chegar ao domingo com a missa, com a Eucaristia. Os monges continuam fazendo isso. Na igreja, isso é abandonado. No monarquismo, isso continua. Então, daí surge toda uma necessidade dos monges, essa santificação do tempo. De 3 em 3 horas, os monges estão na igreja do mosteiro rezando. Ou sábado e domingo, as grandes colônias de monges lá no Egito, os monges se reuniam todos. A Nítria, que foi um dos famosos desertos do Egito, onde tinham milhares de monges vivendo, chegou a ter 4 igrejas. Então, de sábado para domingo, todos os monges saíam de suas cavernas, grutas, cabanas, casas monásticas e vinham para o centro daquela colônia para ali rezarem, terem as famosas conferências. Se escolhia um monge que estava de passagem por ali, ou um monge, um pai que era muito sábio, um abade que era muito sábio, para fazer uma conferência para todos os monges sobre algum tema da vida cristã, da vida monástica. João Cassiano, que viveu aí no deserto do Egito, depois, mais tarde, na Gália, na França, ele vai escrever um livro com 22 dessas conferências de ensinamentos que ele ouviu no deserto nessas colações. Era o dia em que eles aboliam o domingo, né? O jejum semanal. Os monges do deserto eram magérrimos que comiam só praticamente pão. O deserto da Nítria tinha padarias, né? Essas padarias produziam muitos pães. Por quê? Porque os monges que iam sábado e domingo para ali, eles tinham que levar o pão que eles iam gastar durante a semana. O pão ficava duro, então eles faziam uma mistura, às vezes, de água com óleo, né? Alguns monges comiam raízes, comiam verduras, tinham uma hortinha no mosteiro. Eles comiam até... Tem muito engraçado na vida de Santo Antão, que o último estágio da vida de Santo Antão, ele viveu lá no monte, onde é o chamado hoje Monte Santo Antônio, tem um mosteiro nesse lugar hoje, lá no Egito, e onde ele morreu. E Santo Antão fez uma horta para ele lá. Só que vinham os animais do deserto e comiam, né, as plantas, as hortaliças, folhas que ele plantava, né? As raízes lá, os nabos, as coisas que ele comia lá. E as verduras e legumes.
E aí ele descobriu isso, né? Que eles estavam... E ele fez um trato com os animais, né? Quer dizer, o monge já tinha alcançado aquilo que Adão tinha perdido, né? Aquele paraíso terrestre onde os animais, a criação servia ao homem. O monge, com o progresso da sua vida, ele readquiriu aquilo que Adão perdeu. Por isso que a vida monástica também é chamada vida do paraíso, né? E justamente ele então fez um trato com esses animais, para os animais comerem só uma parte e deixar outra parte para ele. Então dividiram, não deixou os animais sem nada não, né? Mas dividiram amigavelmente, fraternalmente, né? Então veja que Santo Antão já era ecologista, né? Verdadeiro ecologista, não falso ecologista. Mas vejam que o monaquismo, portanto, ele surge, vamos dizer assim, alicerçado, amparado em toda uma prática que a igreja já tinha. Tanto é que até hoje, quando se pergunta qual é o carisma de vocês, dos monges, nós não temos carisma como os carmelitas, como os jesuítas, como os salesianos, redentoristas, né? Porque nós não tivemos propriamente o fundador. O monaquismo cristão surgiu com as práticas que já existiam dentro da igreja, mas que foram mantidas dentro do ambiente monástico, foram radicalizadas e passaram a integrar, vamos dizer assim, o modo de viver monástico. A gente pode ver mais tarde, você desenvolver da leitura que os monges e do modo de ler que os monges vão ter em frente à Sagrada Escritura, vai se desenvolver toda uma metodologia, um método de leitura da Bíblia, que nós vamos chamar Lexio Divina, a leitura de Deus, né? Ler a palavra de Deus, que antes era algo comum na igreja, depois passa a ser algo que se faz só dentro dos mosteiros. Hoje se fala muito de Lexio Divina, muita gente faz muitas meditações achando que está fazendo Lexio Divina, mas não é a Lexio Divina. A Lexio Divina a gente tem que aprender para fazer, porque a finalidade da Lexio Divina é a oração, não é o conhecimento científico de um texto bíblico, né? E os monges é que vão, aos poucos, desenvolvendo, vamos dizer assim, essa técnica, né, da leitura de Deus, da Lexio Divina. O próprio canto gregoriano, que depois vai ficar praticamente dentro dos mosteiros, mas era algo comum na igreja, surgiu para a igreja, não surgiu só para o monaquismo. Então nós vemos que, desde o início, o monaquismo não tem propriamente um carisma, como tem os religiosos hoje. Eu não vou entrar aqui nessa celeuma, porque a vida monástica, na verdade, não é a vida religiosa. Se vocês pegarem aquele documento Vita Consecrata, do Sino dos Bispos sobre a vida consagrada, vocês vão ver que ali eles já fazem uma diferença entre vida monástica e vida religiosa. Porque a vida religiosa, ela não concebe nela o afastamento do mundo, a fuga mundi, como se ficou chamando, né? Uma fuga mundi espiritual, não espacial, como do monaquismo. O monaquismo não fica só numa fuga mundi espiritual, mas o monge pratica uma fuga mundi espacial. Portanto, o mosteiro, a clausura, é para defesa disso, dessa vida, né? De modo que, vamos dizer assim, o monaquismo, o ideal, né, monástico, ele surge dentro da Igreja Católica, né, um pouco desordenado, mas aos pouquinhos ele vai recebendo, vamos dizer assim, uma moldura que os grandes mestres que vão surgir dentro desse monaquismo vão começar a colocar.
Então, nós temos, anteriores a São Bento, todo um enquadramento desse modo de viver monástico na igreja, que foi feito por grandes mestres, como Santo Atanásio, São Pacômio, São Basílio Magno, teóricos do monaquismo como João Cassiano, Evagrio Pôntico, o próprio São Jerônimo, São João Crisóstomo, Santo Agostinho, de modo que nós temos uma quantidade vamos dizer assim, de teóricos monásticos, de mestres do monaquismo, de pais espirituais, que, como São Bento mesmo vai chamar, né, nosso pai Basílio, que vão colocando, vamos dizer assim, dentro do monaquismo, cada um no seu lugar, no seu país, em regiões diferentes, vão criando todo um modo de viver monástico. Uma última observação que a gente pode falar desse nosso primeiro encontro é a respeito vamos dizer assim, da origem da origem do monaquismo cristão, é que o monaquismo católico ele é um movimento autóctone. O que é isso? O que quer dizer isso? Antigamente se falava assim, estava estratificado, né? Assim, o monaquismo cristão, o primeiro monge foi Santo Antão, né, no Egito, então foi o monaquismo copta. Esse monaquismo depois eremítico surgiu também com São Pacômio, com Santo Antão, os eremitas, com São Pacômio, o cenobitismo. Depois São Basílio Magno reformou o cenobitismo pacomiano e deu origem ao monaquismo que nós temos hoje. Estou em grossas linhas, assim, né? Poucas linhas fazendo esse percurso. Ora, isso não é, vamos dizer assim, não é verdade, não é preciso. Por quê? Porque o monaquismo, como São Jerônimo, que era deslumbrado com o monaquismo do Egito, João Cassiano, Evagrio Pôntico, como eles beberam do monaquismo copta egípcio e escreveram, espalharam todo esse monaquismo pelo Império Romano de então, o que aconteceu? Esse monaquismo egípcio ficou sendo tido meio como que o protótipo do monaquismo católico cristão. Então, só se chamava de monaquismo aquilo que era igual ou parecido com o monaquismo copta. Ao passo que isso não corresponde à verdade, porque nós temos movimentos monásticos na Palestina, na Síria, monges dentro da cidade, um monaquismo urbano, na península do Sinai, em outras regiões, que vão ter manifestações monásticas diferentes, mas, dizia assim, de acordo com a mente, com o modo de pensar daquela região. Então, por exemplo, nós vamos encontrar entre monaquismo dos dendritas, monges que viviam em árvores, dos estilitas, os monges que viviam sobre colunas, São Simão Estilita, muito conhecido, né? Então, são costumes assim, totalmente diferentes do monaquismo copta. Os próprios monges da Palestina, Santo Hilarião, que funda esse monaquismo, né? Os monges que Santo Agostinho vai encontrar na cidade, né? Que são muito diferentes dos monges que vivem no deserto. Então, nós temos o monaquismo cristão. Não é só o monaquismo egípcio, não é só aquele monaquismo, aquele grupo ascético que corresponde ao que o monaquismo egípcio fez. Ora, o monaquismo egípcio, ele alcançou tanta fama, né? Ele cresceu tanto, ele foi tão importante,
que o que aconteceu? Ele ficou sendo tido como o protótipo do monarquismo cristão. Então, isso é importante dizer, porque, na verdade, como eu disse, a origem do monarquismo é autóctone. O monarquismo cristão surgiu, não é, em todas as regiões do Império, cada um com suas características, né, com suas nuances, né, que diferem de um do outro, e nem por isso deixa de ser monarquismo, né? Então é preciso estar atento para isso. Nós ficamos por aqui, vamos dar continuidade depois a esse tema, individualizando agora cada uma dessas coisas, algumas dessas coisas que foram tocadas aqui nessa nossa primeiro encontro. Nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O que você acaba de assistir é somente a primeira das mais de 40 aulas com Dom Justino que estarão disponíveis no curso História Monástica. No primeiro módulo do curso, já disponível, o professor Dom Justino trata do monarquismo anterior a São Bento, abordando Santo Antão, São Pacômio, São Basílio, Evagrio Pôntico, Cassiano, Santo Agostinho e São Jerônimo. No módulo 2, já gravado e que será publicado até dezembro, você conhecerá o monarquismo de São Bento a Cluny. Nos módulos 3 e 4, que serão publicados muito em breve, trataremos do monarquismo até os tempos mais recentes. E claro, matriculando-se em nossa escola, você terá acesso ao curso de História Universal da Igreja, com o professor Lucas Lancaster, que conta com 185 aulas até o momento. Lembrando que todas essas aulas, apesar de profundas, são acessíveis a todos aqueles que querem estudar. Não é necessário qualquer tipo de preparação, qualquer tipo de estudo prévio. Basta tirar alguns minutos do seu dia para aproveitar bem todo o conteúdo. Se você quer ter acesso a tudo isso, clique no link da descrição ou no comentário fixado. E caso tenha ficado com algum tipo de dúvida, entre em contato conosco pelo outro link que deixaremos aqui embaixo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.